Eu sou aluna da FADERGS, sou graduanda do curso de Psicologia e hoje vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da questão família e transgeracionalidade. O que significa isso? Bem, todos nós pertencemos a um grupo familiar. Este grupo familiar, ele nos traz muitas coisas interessantes. Olhem bem, nós vivemos numa sociedade. Essa sociedade, ela aceita determinadas regras e padrões de comportamento. Nossa família vem recebendo essas normas, esses padrões de comportamento durante muito tempo. Por isso a gente fala em transgeracionalidade. Por quê? Porque os nossos avós vão passar para nossos pais. Nós vamos passar para nossos filhos. Mas vamos entender melhor o assunto. Olha, o que a família dita para nós? Bem, muitas coisas interessantes que vão definir o nosso modo de ver as coisas. Em síntese, nós podemos dizer que recebemos valores, crenças, temos os nossos ritos, temos os nossos segredos familiares. Mas o que será tudo isso? Bem, valores são um conjunto de coisas que a família define como seu. Por exemplo, muitas vezes a família diz assim: na nossa família nós nos casamos cedo. Na nossa família nós podemos contar um com o outro, não é verdade? Isso se torna um tipo de valor familiar. E aí se caracteriza algo muito importante, porque nós não podemos quebrar isso aí. No momento que nós formos quebrar isso aí, nós vamos quebrar nossa lealdade ao grupo que pertencemos. E muitas vezes, quando uma pessoa quebra uma dinâmica da família, que vem de geração em geração, logicamente ela vai sofrer alguma coisa. Com certeza vai haver da parte do grupo que está estável uma desestabilização. Esta desestabilização vai promover, muitas vezes, uma reação, e essa reação nem sempre vai ser fácil de suportar. Um exemplo claro disso é a própria constituição das famílias. Nós vemos que durante muito tempo, o considerado família, até mesmo pela Constituição brasileira, é pai, mãe e filho. Hoje em dia, nós temos o conceito de família mudou. Nós temos mulheres que casam com mulheres e têm filhos adotados ou filhos seus. Temos homens com homens, temos grupos de pessoas que se juntam e moram juntos para estudar em determinado país e ali constitui também um grupo familiar. O grupo familiar se modificou, mas vamos dizer que a gente pertence a um grupo familiar daqueles que mantém como um grande valor a situação: na minha família não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo. Imagine só, o que acontecerá? Você que tem este comportamento, que talvez queira se casar com uma pessoa do mesmo sexo, certamente vai enfrentar uma grande pressão familiar. Vai haver uma desestabilização da família. Aí, muitas vezes também surge o segredo. Mas este segredo, que às vezes a pessoa, conta este segredo, essa situação para alguém mais próximo, ou esconde a situação de uma outra pessoa, não é nada salutar muitas vezes, porque ela até poder assumir a situação nova para ela mesma e poder assim mostrar à sua família uma nova situação e esta família aceitar, bem, isso aí é muito demorado, é um processo muito longo. Então, por quê? Porque nós recebemos, dos nossos antepassados um padrão de família, que é o ideal, que é a família feliz, que é a família perfeita, que vai trazer sucesso à sociedade e que, portanto, será bem-sucedida,
mas que isso mudou. Muito bem, mudou. E aí, muitas vezes, quando se quer quebrar esse paradigma dentro do núcleo familiar, é que vai haver a resistência, não é? E muitas vezes uma reacomodação. Então, existe uma reacomodação. Este exemplo que eu dei foi somente um. Muitas vezes pode acontecer que uma pessoa também esteja numa família que a avó era de uma religião, não é? Tipo, vamos dizer que católica ou protestante ou o que seja. De repente, um membro da família resolve estudar o espiritismo e ser um praticante de uma religião africana. Imaginem só, essa pessoa que foi criada e idealizada, até mesmo dentro de ritos, como o batismo, o casamento, não é? Tudo isso mostra os nossos valores, as nossas crenças. De repente, ela quebra toda essa situação. Ela começa a frequentar um outro tipo de religião. E aí, novamente, neste exemplo, esta família sofre uma desestabilização e uma nova acomodação. E assim são os processos sociais também na nossa sociedade. O que a sociedade sempre busca? A sociedade busca estar estável, não é? Quando um grupo social começa a se manifestar para que algo mude, muitas vezes isso vai ter que ocorrer durante muitos anos, até que a sociedade comece a aceitar este novo valor, essa nova crença, esse novo comportamento, e que gera então a mudança social, que é o que a gente quer. Bom, o que a gente quer, na verdade, é que todos nós sejamos felizes, né? Então, que nada nos aprisione, que muitas vezes a gente tem sim que questionar, aquilo que sempre foi feito assim, desta maneira, pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe, e eu estou repetindo e reproduzindo na educação dos meus filhos. Será que realmente este é o correto? É o melhor para mim? É o melhor para o meu filho? É o que tem trazido alegria e felicidade? Enfim, que tenhamos sempre reflexões a fazer dentro da nossa área da psicologia, que é tão encantadora e que não termina, o tema não se esgota e que teremos oportunidade de conversar numa outra oportunidade.